seguinte, antes de fazer essa resolução na folha, eu vou preparar vocês para vocês aprenderem tudo sobre potenciação nesse vídeo, né? Eu sei que vai ser um pouco mais puxado, mas a minha intenção é justamente essa, porque eu tenho certeza que esse não foi seu primeiro vídeo que você viu sobre potenciação, correto? Mesmo que não seja seu primeiro vídeo, eu vou te mostrar algumas propriedades, né, para você ter em mente, que você vai precisar usar. Inclusive, já vou adiantando, vai ser muito importante você saber fazer termo e evidência. O que seria termo e evidência? É você pegar um número que se repete, né, uma condição que se repete, e você seleciona ela e você vai dividindo por elas, né? Mas nesse caso eu vou te mostrar algumas propriedades de potenciação. Já vou fazer dando exemplo, eu já ia fazendo por incógnita, mas eu também não gosto de exemplificar assim, tá? Primeiro, eu já vou explicando por quê, né? Porque todo número elevado a zero dá 1, exceto o próprio 00, né? Por exemplo, isso aqui, ó, 0 elevado a zero não é 1. Nesse caso é indeterminado. E com isso eu vou explicar, por essa propriedade, outra propriedade, que é a da divisão. E dá uma explicação ao mesmo tempo, né? Por que 3 elevado a zero dá 1? Não concorda que 3 elevado a zero é a mesma coisa que 1 menos 1? Não concorda? Porque 1 menos 1 dá 0. Como é que ficaria isso, né? Se eu for destrinchar aqui para vocês. 3 dividido por 3. Essa propriedade, quando você subtrai aqui os expoentes, é a mesma coisa que você dividir eles, né? Olha só que interessante. Todo número, na verdade, ele está elevado a 1. Dividido por 3 é igual a 1. Tá? Esse é o exemplo mais didático que eu pensei aqui. Você não concorda que, na verdade, eu vou pegar um exemplo aqui. Raiz quadrada de 16 é 4, correto? Perfeito. Só que olha que interessante, 16 aqui é 16 1 meio, né? O que tiver aqui na raiz vai aqui para dentro, ó, e o 1 é o que estava no próprio número. Tá? Você não concorda que 16 é 4 ao quadrado, né? 4 ao quadrado, de fato é 4 ao quadrado. Só que esse 4 ao quadrado que eu acabei de elevar, ele está elevando aqui número, está levando a 1 meio. Lembra desse 1 meio que estava aqui? Você não concorda? Estava aqui elevado a 1 meio. Só que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Mas olha o que vai acontecer, ó. O 2 vai dividir com esse 2 e vai gerar esse 4 sobre 1, tá? Isso é bem interessante, eu diria, né? Porque as propriedades matemáticas, elas estão correlacionadas, então tem todo o nexo, né? Faz total sentido isso aqui ser a mesma coisa disso, né? Tendo em vista que 4 elevado a 2 multiplicado por 1 meio vai dar 4, né? Outra propriedade que eu vou falar para vocês, propriedade da multiplicação somar os expoentes. Como assim? 3 elevado a 3, que multiplica 3 elevado a 4. Isso aqui, pessoal, eu espero que vocês já saibam, né? Que isso seja 3 elevado a 7. Soma os expoentes. Enfim, eu sei que eu estou fazendo com um pouquinho de preguiça, mas é porque eu vou fazer uma conta intermediária àquela que eu mostrei na thumbnail, tá? Agora sim, vocês podem estar pausando, tá? Que eu vou estar resolvendo. E tente resolver 2x mais 1. Sabemos que isso aqui é uma soma. E ela concluímos que isso aqui, ele veio de 2x que multiplica 2. Por quê? Todo número é elevado a 1. Então isso aqui, ó, é elevado a 1. Então você vai somar esses dois. E isso aqui é a mesma coisa disso. Seguindo, temos que 2 elevado a x. Só que para adiantar o processo, pessoal, esse 5 aqui, eu vou subtrair dos dois lados. Eu vou subtrair 5 aqui e 5 aqui. Subtrair dos dois lados, o 5, né? Esse 5 vai passar subtraindo, né? Você não troca o sinal, você subtrai ele, na verdade. 101 menos 5, 96. Pronto. Agora vejamos, né? Vamos colocar aqui o termo em evidência. Qual o termo que temos em evidência aqui? É o 2x. É o 2 elevado a x, né? Porque é o que mais se repete. Então você vai fazer o seguinte. Vou até botar aqui para economizar mais espaço na minha folha, né? 2 elevado a x. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x dá 1. Mais o 2 que está aqui, esse 2x vai sumir, tá? Isso tudo igual a 96.
Isso aqui, não preciso nem dizer que dá 3, né? O 2 elevado a x está multiplicando por 3, 96. Esse 3 está multiplicando, eu vou dividir dos dois lados 3 para justamente eliminar esse 3. E uma forma rápida de você fazer, pensa, isso aqui é 90, isso aqui também é 6, tá? Isso aqui é 90 mais 6. Você não concorda? Eu sei que pessoas dizem, ah, você não pode cortar. De fato, você não pode cortar. Mas quando você faz esse 3 dividido por esse, divide a soma inteira. Então você divide esse e esse também, tá? 3 dividido por 90 dá 30, não concorda? E 3 dividido por 6 dá 2. Então você soma os dois e dá 32. Isso é uma técnica, mas não deixe de ser coerente com a matemática. Então, 2 elevado a x é igual a 32. O que seria 32, tá? 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? E na equação de potenciação, quando temos a base igual, você vai focar apenas os expoentes e já temos que o resultado é 5. Beleza, essa aqui já foi apenas um aquecimento para a próxima, né? Que vai ser uma bomba. Eu espero que vocês tentem fazer na moral. Mas aqueles que não querem fazer, acompanhem comigo e tenham sua mente ativa para essa próxima questão, tá? Primeiro, eu já vou adiantar alguns passos. Saibam que 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, correto? E esse 2 elevado a 2, ele seria algo assim, tá? Eu vou até fazer uma adenda aqui no canto. Assim. Você não concorda que esse 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2 que multiplica x, ó. Já vou fazer aqui direto. Fica assim, tá? Mais esse 2 que multiplica. Isso que não está subtraindo. De fato, você pode até fazer aqui, ó, 2 elevado a x dividido por 2. Tá coerente, tá? Mas eu prefiro, por enquanto, deixar 2 elevado a menos 1. Beleza? Mesma forma do outro lado, que ficaria 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a menos 1 meio, que soma 3 elevado a x, 3 elevado a 1 sobre 2. Olha que interessante, eu apenas, ó, destrinchei mais a conta, ó, separei as coisas para poder fazer algumas alterações, ó. Essa aqui percebemos que temos um termo evidência, é a maioria dos termos, e aqui também temos a maioria dos termos que vamos usar para facilitar a nossa vida. Vou colocar esses dois aqui em termo evidência. É multiplicado por 1, né? Então aqui vai ficar só 1. Isso aqui vai embora, né? Dividir 2x nessas coisas e vai sobrar apenas esse. E eu vou fazer, já explicando para vocês que todo número elevado a menos 1, ele é o inverso dele, tá? O inverso seria 1 sobre 2. Agora aqui do outro lado, 3 elevado a x, coloquei termo evidência. Temos que 3, 1 meio, mais 3, 1 meio. Só que isso aqui é negativo e aqui é positivo. Agora temos que, ó, 1 mais 1 meio. Eu sei que é uma conta muito fácil, trivial, mas eu vou usar isso aqui como uma forma de exemplo para futuras contas que você queira fazer. Sem pensar uma ideia de MMC, eu quero mostrar uma outra propriedade da matemática, que é a propriedade mais básica, que é da igualdade. Se você fez uma alteração tanto em cima quanto embaixo, você não altera em nada. E você 2, que isso aqui é a mesma coisa que 1, mais 1 meio. E o que fica? 3 sobre 2. É basicamente isso que você vai fazer no MMC, né? Você vai igualar as bases, né? Desculpa, você vai igualar os denominadores para poder somar os numeradores. Isso aí, nos numeradores. Isso aqui eu vou continuar fazendo, tá? Pera aí, vou que multiplica 3 sobre 2, você não concorda? Vou pegar essa partezinha e vamos tá desenvolvendo para cá. Esse tá invertido, né? Então, isso aqui vai ser 1, né? Porque é inverso, isso aqui vai ficar embaixo positivo. Que seria 3, 1 sobre 2. Só que
1 sobre 2, né? 3 elevado a 1 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3, como a gente já viu anteriormente. Mais raiz de 3, beleza? Mais raiz de 3. Só que perceba, os denominadores estão diferentes. O que você vai fazer? Multiplica a raiz de 3 em cima, multiplica a raiz de 3 embaixo, para deixar tudo igual. Como assim? Isso não é radiciação? De fato, a radiciação ela serve para isso, para justamente você fazer uma alteração aqui, sem realmente modificar essencialmente do que é a equação. Tá? Raiz de 3 multiplicado com raiz de 3 vai dar o próprio 3. Esse raiz de 3 vai aqui embaixo. Isso ficaria 1 mais 3 raiz de 3. Porque eu multipliquei raiz de 3 embaixo, então aqui ficou raiz de 3. Então os denominadores ficaram iguais. Eu posso somar os numeradores tranquilamente e aqui vai ficar 4 raiz de 3. E você precisa fazer a radiciação de novo? Eu prefiro que não, porque isso dificultaria a nossa vida no futuro, tá? Então eu vou deixar assim por questão de conveniência. Multiplica 4 raiz de 3. Perfeito. Multiplicar numerador com numerador. Como assim? Isso aqui é a mesma coisa que multiplicação de fração, né, pessoal? Todo número é sobre 1. Isso aqui tá parecendo um i, né? É 1, tá? Saibam disso. Sobre 2, que é igual a 3 elevado a x, que multiplica 4 sobre raiz de 3. Aí que vem a questão, tá, pessoal? Eu vou colocar números que são semelhantes entre si, como esse 4 com esse 2, porque eu posso fazer esse 4 ser 2 elevado a 2, e esse 3 com esse outro 3, para que no futuro seja um pouco melhor trabalhar com números que são bases parecidas, né, de bases iguais no caso, né? Beleza, como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar 1/4 aqui. Se eu multiplico 1/4 aqui, eu tenho que multiplicar 1/4 aqui também. Você não concorda? Esse 1/4 vai embora com esse 1/4 e esse 1/4 vai multiplicar aqui embaixo. 4 vezes 2, que vai dar 8. Só que eu já vou adiantar um processo que 8, pessoal, é 2 elevado a 3. Beleza? Só que esse 3 está me dando um incômodo nesse lado da equação, porque ele não tem uma base igual a 2. Então, eu vou mandar embora aqui um terço. E o que eu faço desse lado da equação, eu posso fazer do outro também. Um terço. Olha que interessante. Se eu modifico aqui, eu tenho que modificar aqui para obedecer o princípio mais básico, que é o princípio da igualdade, tá? Um terço vai dividir com 3, né? E esse 1/3 vai multiplicar aqui embaixo, ficando 3. Igual a 3x sobre raiz de 3, que multiplica 3. Ou, convencionalmente, vocês colocam, tá? Direto, 3 raiz de 3. É a mesma coisa, tá? Só que agora, vou fazer algo interessante aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio, tá, pessoal? Esse 3, ó. Que é a mesma coisa que 1. Eu vou somar os dois, né? Esses expoentes. Repete a base, somos expoentes. Fica 3 elevado a 3 sobre 2, né? De semelhante modo, tá? Aqui temos que repete a base e subtrai os expoentes, porque aqui se trata de uma divisão, ó. 2 elevado a 3, ó. Se trata de uma divisão. 2 elevado a 2x menos 3. Eu não tive isso aqui embaixo, ó, que interessante. Eu não tive isso aqui embaixo. 3 sobre 2, né? Interessante. Agora eu vou subtrair. Vai ficar assim, ó. Exatamente assim, tá? Porque uma divisão subtrai os expoentes. Tá ficando agora? Vai ficar assim, ó. A base, né? As bases são diferentes, então você não consegue fazer aquele negócio de esquecer as bases e focar apenas nos expoentes. Primeiro que eu esqueci uma coisa, tá? Isso aqui não tá completo. Por quê? Deixa eu focar nesse expoente aqui. Pera aí. Você não concorda que é x menos 3 sobre 2? Né? Correto? Agora vamos multiplicar 2 em cima, 2 embaixo. Ficou 2x, né? 2x menos 3. Pronto.
Sobre 2, claro, sobre 2. Que por acaso eu vou adotar por conveniência, né? Um meio que multiplica, né? Aqui, entre parênteses, 2x menos 3. Por quê? Porque esse 2 ia ficar embaixo, né? Depois, mas é a mesma coisa. Assim, né, pessoal? Inclusive, isso aqui é a mesma coisa que uma raiz, tá? Perfeito? Agora, eu vou fazer uma outra propriedade que é dividir dos dois lados pelo mesmo número. Eu quero passar isso aqui pra cá. Ficou assim, tá, pessoal? Por quê? Eu fiz isso pra justamente passar pra cá, tá? Passar esse lado pra cá. Mas como é que você passa isso aqui pra cá? Dividindo em ambos os lados. Isso aqui vai ficar 1. Perfeito? Meu Deus, tá acabando folha no papel. Tá acabando espaço. Mas olha só que interessante. 2x menos 3, 2x menos 3. Você tem que... Os dois têm isso nos seus expoentes. Então você vai... 2 raiz de 3. Ambos vão ter elevados 2x menos 3. Você não concorda? Isso aqui é a mesma coisa disso. E para finalizar, sabemos que todo número elevado... Todo não, a maior parte, digamos assim, exceto 0, né? Elevado a 0 é 1. Inclusive, essa bugiganga velha aqui também, elevada a 0, dá 1. Então temos que 2 raiz de 3, 2x menos 3 é igual a 2 raiz de 3 elevado a 0, tá? Olha só, é a mesma coisa, esse 1 aqui é a mesma coisa disso. E agora, que já que temos as bases iguais, eu vou focar apenas nos expoentes. 2x menos 3 é igual a 0. Esse 3 eu vou somar ambos os lados por 3, né? Ficando 2x é igual a 3. E eu vou dividir ambos os lados por 2. X é igual a 3 sobre 2. Olha só, chegamos no resultado final dessa bendita conta. Que divertido, pessoal. Essa conta aqui. Eu achei legal fazer. Eu quis mostrar essa conta para vocês porque ela mostra diversas aplicações das propriedades da exponenciação, tá? E se você achou um método mais fácil do que esse, que eu gostaria de saber, deixe nos comentários, né? E a resolução mais fácil, e até mesmo por lógica, né? Lógica seja muito bem-vinda se for coerente, né? Enfim, deixe o seu like, né? Sua curtida, né? Dá um apoio aqui no canal, porque ele é bem simplesinho. E eu quero mostrar um pouco do meu conhecimento para justamente eu mesmo aprender mais ainda, né? Enfim, falou.